Evangelho de São João, capítulo 21. Vamos ler do versículo 1 até o 14. Faremos uma leitura um pouco extensa, mas vamos meditar em poucos minutos com os irmãos. São João, capítulo 21, versículo 1 ao 14. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Amém, meus irmãos? Assentai-vos, por favor. Glória a Deus. Jesus havia ressuscitado. Era conhecido, era notório que ele já havia
ressurgido dentre os mortos. As mulheres já haviam dado a informação, os discípulos já tinham corrido até o túmulo, confirmado que lá estava tudo vazio, mas sem a presença física de Jesus, eles perdem o foco. Eles perdem a direção. Eles perdem o sentido das coisas pelas quais o Senhor lhes havia chamado, lhes havia escolhido, lhes havia nomeado, lhes havia separado. E passa um dia, passa dois, e que vamos fazer, o que não vamos fazer. E Pedro, como sempre, tinha uma maior liderança sobre os demais. Ele diz para os outros: olha, acho que esse negócio de ministério, eu acho que esse negócio de chamada ministerial já não funciona mais. Então o que eu vou fazer? Ficar do jeito que estou não posso. Eu tenho que fazer alguma coisa da vida. Eu preciso me manter, eu tenho compromissos. O que vou fazer? Aquilo que eu sempre sei e aquilo que eu sempre fiz. Vou abandonar esse negócio de ministério e vou voltar à pescaria. E quando Pedro toma esta decisão, o João escreve no Evangelho, e claro, com muita propriedade, porque ele estava lá. Ele estava escrevendo coisa que ele tinha vivido. E os que ali estavam tomaram a mesma decisão. Se o Pedro vai pescar, nós vamos também. E abandonaram a história de ministério. Deixaram a história de ser pescadores de homens, para voltar à antiga vida, à antiga rotina de pescadores de peixe. E eu não sei que com tamanha facilidade foi a conta de decidirem, já acharam o barco. Já saíram, já foram direto. Não sei se compraram, se alugaram. Eu não sei, sei que o barco foi rapidinho, já conseguiram um barco. E pelo que eu entendo, não era um barco tão pequeno. Porque o João escreve que estava ali um grupo. Estava o Pedro, estava o Tomé, estava o Natanael, estava o João com o irmão dele, e tinha mais dois. Então tinha um grupo ali de 8, 10 homens. E para os irmãos sabem que um barquinho para 8, 10 pessoas não é uma canoa com 2 banquinhos, é um barco de um tamanho razoável. E eles já então se prepararam e saíram para a pescaria. Será que Jesus estava vendo, sim ou não? É aí que eles se confundiam. Eles entendiam que a presença de Jesus era aquela física que estivera com eles durante todo aquele tempo. Agora Jesus ressuscitou. Ele não estava fisicamente, mas ele continuava presente, porque ele é onipresente. Aleluia. Ou os irmãos pensam, sabe aqueles dias amargos da vida? Que você faz o plano lá no teu coração e até murmura meio sozinho pelos cantos. Eu não quero mais saber de círculo de oração, eu não quero mais saber de instrumento, eu não quero mais saber de escola dominical. Ou ninguém nunca fez isso?
Ninguém nunca fez isso? Só eu? Vocês nunca foram o Elias da caverna? Sempre o Elias do alto da montanha? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma. Não, tem hora que o Elias, ele levanta mas tem hora que o Elias... Isso, irmãos, é comum na vida de todos nós. E nós pensamos que ele não está vendo, que ele não está presente. E nós só não nos atrapalhamos mais, porque ele conhece a nossa estrutura, ele se lembra que somos pó, e ele usa de misericórdia conosco. Eu já falei para vocês quantas vezes eu já reformei minha casa para ir embora. Já contei para vocês quantas vezes. A última vez eu falei, a partir de agora, de igreja, eu não quero nem que me fale de liderança de igreja. Eu reformei a casa, pintei inteirinha, fiz fogão de lenha com forno embutido, com churrasqueira, mas eu arrumei, larguei impecável. Sabe quantos dias eu morei na casa? Nenhum. Nenhum. Então isso aqui não é exclusividade do Pedro, não é exclusividade dos demais, isso é coisa nossa. Por pouca coisa nós esquecemos do projeto, do plano maravilhoso, lindo, glorioso, que Deus estabeleceu para cada um de nós, e por nada nós resolvemos abandonar tudo e virar pescador. Mas o certo é que naqueles momentos que nós estamos lamuriando, que estamos reclamando, que estamos projetando em abandonar tudo, o Senhor não está fisicamente, mas Ele está presente do nosso lado, dentro de nós, e Ele derrama sobre nós a sua presença, e muda o comportamento, muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser. Glória a Deus. E eles foram. Será que Jesus viu eles dar partida no barco e sair para o lago de Tiberíades? É lógico que Jesus viu. E eles foram. Não sei se remando, não sei se com motor, com vela, sei lá. E na minha cabeça, um barco para esse tanto de gente deveria ser um barco à vela, ajudado nos remos, e lá se vai. Sabe aquele pescador que faz tempo que não pesca, está aguçado de vontade de preparar a tralha e começar a pescar? Eles estavam assim, irmãos. Fazia tempo que eles não pescavam mais. E daqui a pouco, eu não sei onde que arrumaram rede de novo, mas rapidinho eles arrumam. Irmãos, como que o ser humano tem facilidade para desvirtuar do caminho? Rapidinho arrumaram o barco, arrumaram rede, arrumaram todo o equipamento, já estavam tudo organizado para a grande pescaria da noite. Pescaram, 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 e a noite foi virando, e pesca, e pesca, e pesca, e pesca. Eu tenho para mim, na minha concepção tão pequena, o Senhor olhando na beira da praia, eles lago adentro, e eu entendo, eu compreendo, eu creio que o Senhor falou para a peixarada, disse para o cardume inteiro: não passe nessa reta, eu não quero que vocês cruzem o caminho destes homens, fiquem todos para lá, fiquem todos para cá. E eu creio que não sobrou um peixe pequeno no caminho do barco. O Senhor estava trabalhando, agindo para mostrar para eles que mesmo depois de ressurreto, Ele continua sendo Deus que fala com as águas e o mar lhe obedece.
Sabe, irmã Lete? Não passou uma, como diz o nordestino, não passou uma piaba na frente da rede que eles estavam. Não pegaram nada. E ao amanhecer o dia, eles vêm voltando. E diz a minha Bíblia que eles estavam mais ou menos 200 côvados de distância da margem. Estão imaginando um côvado 45 centímetros? Mas diz que era quase, não era bem 200. Então estavam lá uns 700 metros da margem. E quando eles olham no clarear do dia, alguém está na beira do lago, eles observam que esse alguém está em atividade, e esse alguém está olhando em direção ao barco decepcionado que vem em direção à margem. E antes que o barco ancore, aquele ser grita para eles, para que 800 metros? Tem que dar um grito, né, para poder ouvir. Ei! Tendes alguma coisa para comer? Eles imaginaram, o comprador está lá na beira da praia. Certamente com o dinheiro no bolso para comprar peixarada. E não passou uma piaba na frente da nossa rede. Eles gritaram, não! Pescamos a noite inteira e não pegamos sequer um lambari. Aquele ser grita para eles dizendo, faça o seguinte, tá com a rede na mão? Tô, joga do lado direito do barco. E eles então olhou um para o outro e lançaram a rede para o lado direito do barco. Aí eu entendo e creio piamente que o mesmo que falou para os peixes não cruzar o caminho, ele dá ordem para os peixes dizendo, eu quero que vocês agora cruzem e entrem naquela rede. Irmãos, Ele é soberano em todas as coisas, em todo o curso da nossa vida, Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas. A peixarada fizeram aquele alvoroço e entraram na rede, a ponto que não coube mais peixe na rede. Eu imagino que todas as malhas foram tomadas pelos peixes. Não sobrou uma malha vazia. Todo mundo sabe o que é malha. São aqueles quadradinhos da rede que o peixe vai malhando a cabeça e fica preso. Eu imagino que no tamanho da rede, a distância que eles estavam, não ficou uma malha vazia. Malhou todos os peixes que chegaram, e creio que voltou peixe para trás, porque não tinha mais malha para enfiar a cabeça. Aquele dia, irmãos, que você está lá dizendo que vai abandonar tudo, que vai fazer, não vai querer mais, não aguenta mais, já enjoou e cansou e desistiu porque não suporta. É aquele dia que Deus tem o extraordinário para realizar na tua vida, para mostrar para mim, para você, para nós, que Ele é o Senhor de todas as coisas. Aleluia. Me diga uma coisa, se você escolhe alguém, confia nesse alguém uma missão nobre, uma missão grandiosa, e daqui a pouco esse alguém vira as costas e diz, eu não vou fazer nada, e abandona e desaparece e vai fazer outra coisa na vida. Quando você chega
e vai levar conta ou vai tomar conta daquela responsabilidade grandiosa que você confiou a alguém. Esse alguém te abandonou, foi cuidar de outra coisa e nem te deu satisfação. Qual seria a tua reação? Irmão Ezequiel, se você tem um funcionário lá na leiteria e você vai cuidar das vacas que vão parir. Não, sai daqui, é 30 vacas que vai parir essa noite. Quando chega de noite, as vacas pariu sozinho, que o camarada abandonou e foi embora. O que o senhor faria? Irmãos, graças a Deus que Jesus não pensa assim. Graças a Deus que Jesus não age assim. Porque se ele agisse desta maneira, nós estaríamos lançados fora há muito tempo. Mas o Senhor sempre tem um olhar de compaixão para nos dar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta oportunidade de mudar de pensamento e continuar fazendo a sua vontade. Jogaram a rede e começa a puxar, irmãos. Se fosse no remo, você imagine, a Bíblia diz que era 153 grandes peixes. Hein, Alessandro? Remando uma canoa com 8 pessoas dentro. Olha o tamanho do barco. Arrastando uma rede, 153 peixes. Suponhamos que cada peixe tivesse 2 a 3 quilos. Quanto que eles estavam arrastando de peso? E o peixe nada contrário, ele quer ir para o outro lado, e você tem que remar puxando ele para a margem. Imagina como que Deus trabalha, deu força para eles remarem com tudo aquilo, e diz a minha Bíblia que não teve uma malha que estourasse, não teve uma malha que rompesse, a rede parece que se tornou de aço, e os peixes, ainda que lutassem, não conseguiram romper a rede, porque o Senhor do extraordinário estava com as mãos estendidas. O João olha para o Pedro e diz: rapaz, isso aí não é comum. Isso aí não é comum. Só existe alguém que pode realizar estas coisas. O Pedro estala o olho e ele diz: exatamente, somente o Senhor é capaz de fazer estas coisas, e quem está lá na margem é o Senhor. O Pedro estava que jeito? Oh, meus irmãos, que pastor, que missionário. Que o Senhor confiou um ministério grandioso, o homem estava pelado dentro d'água, dentro do barco, lá no alto do Tiberíades. Ele enrola ali uma túnica, um pano e pula dentro d'água, porque a coragem de encarar o Senhor não era fácil. E o João com os demais vem remando, vem trazendo, até que chegaram na margem. Quando eles chegam na margem, aqui eu quero trazer para os irmãos o que eu trouxe para pregar esta noite. Só que eu vou ser bem rapidinho. Sabe aquelas aulas que a pessoa faz a encenação, faz o teatro, para que o aluno nunca esqueça? Quem já participou de uma aula assim? Que o professor faz algo visual ali que o aluno nunca mais vai esquecer na vida. E se existe alguém que sabe ensinar com didática, esse alguém é o meu Senhor Jesus. Quando eles chegaram, que desceram do barco, o que eles observaram? O que eles observaram? Jesus estava mostrando para eles uma aula. Eu vou mostrar para vocês as 3 marcas do ministério que eu vos chamei.
Vou mostrar para vocês 3 marcas do evangelho que eu vos convidei, que eu vos nomeei, que eu vos chamei para serem representantes. Primeira marca que eles viram é que ali havia o quê? Brasas apagadas, acesas. Primeira marca do evangelho de Jesus aos seus discípulos. Para eles nunca esquecerem disso. Brasas acesas. Quando fala de brasas acesas, Jesus estava dizendo para eles: a missão que eu dei para vocês, que eu confiei em vocês, só será possível, vocês só vão conseguir realizar, se a presença do Espírito Santo estiver nas vossas vidas. As brasas acesas representava que quem iria coordenar, quem iria liderar, quem iria estar com eles, quem iria conduzi-los, ensiná-los, interceder por eles, corrigi-los, impulsioná-los, seria o Espírito Santo que ele já havia rogado ao Pai para que estivesse com eles e conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A marca deste evangelho, a marca desta grande obra, em primeiro lugar, representado nas brasas acesas, a presença do Espírito Santo. Sabe por que você nunca desistiu, irmã Lete? Porque quando você está lá com aquele pensamento no canto de não querer mais nada, ele chega na tua vida, ele te abraça e diz: filha, um pouco mais. Canaã é logo ali. Vamos. E o noivo logo vem. Um pouco mais de coragem, um pouco mais de ânimo. E ele te dá aquela força, aquele ânimo. E nós nos levantamos, nos revigoramos, porque a presença do Espírito Santo é a única capaz de nos fazer superar, vencer, ultrapassar as agruras, as dificuldades, as barreiras desta vida. Aleluia. Irmãos, se esse Espírito Santo for tirado de nós não superamos, nós não vencemos, nós não aguentamos. Se este Espírito Santo for tirado de nós não conseguimos ultrapassar as dificuldades, nós só ultrapassamos porque a presença gloriosa deste doce, amável Espírito Santo, ele impulsiona as nossas vidas. Eu preguei um dia para o grupo de jovens do Abapã, e eu preguei a seguinte mensagem: o Espírito Santo turbina o crente. Lembra, Clésio, dessa? O Espírito Santo turbina o crente. Diz que o Sansão, o Espírito Santo se apoderava dele possantemente, era algo fora da medida. A ponto dele sozinho lutar com 1000 com uma queixada de jumento, e ele vencia os 1000. Por quê? Porque o Espírito Santo se apossava dele possantemente, de uma forma gloriosa. É por isso que nós vencemos, irmãos. O inferno se coloca à nossa frente para nos barrar, nos impedir, nos atrapalhar, mas quando nós estamos fraquejando, enfraquecendo, o Espírito Santo vem em nós e turbina as nossas forças, e nós superamos qualquer ladeira, qualquer obstáculo, e vencemos em nome do Senhor Jesus. Primeira marca da aula de Jesus para eles é: este ministério, este evangelho, vocês só conseguirão chegar lá
através das brasas acesas, a presença gloriosa do Espírito Santo. Brasas acesas fala de purificação de pecado, fala de pureza, fala de coisas gloriosas. Este fogo, este calor do Espírito Santo, ele nos prepara para maior resistência. Eu preguei há pouco tempo lá no São Francisco, o irmão Juvenil estava lá. Aí eu perguntei, terminou de fazer o vaso, está pronto? Todo mundo, está pronto? Falei, não está pronto não. Vaso feito de barro, acabou de fazer, telha feita de barro, acabou de fazer, tijolo feito de barro, acabou de fazer, não presta para nada, irmãos. Ele só simplesmente foi feito. Ele não tem resistência nenhuma. Uma telha somente feita de barro, ela não aguenta. Tijolo não aguenta, vaso não aguenta. Por que ele é tão resistente? Porque depois de feito, ele vai ser queimado, ele vai passar na quentura do fogo por tantas e tantas horas, e ali o fogo vai enrijecendo, vai queimando, e vai queimando, e vai queimando, a ponto de você pegar o tijolo e jogar no chão, ele não quebra mais. A telha resiste 20, 30, 40 anos em cima no telhado, no tempo aberto, porque foi purificado, foi queimado com o calor do fogo. Assim somos as nossas vidas, nós resistimos tudo isso, porque o Espírito Santo, estas brasas vivas, ele nos queima, nos dá força, resistência para vencer todas estas coisas. Poderia falar muito mais sobre este ponto, mas eu quero terminar. Primeira coisa, a primeira marca do evangelho que o Senhor os havia chamado, estava representado no quê? Na brasas, como? Acesa. Brasa apagada, irmão, não serve para nada. Isso é brasa acesa. Segunda marca. Havia o que em cima da brasa? E o que mais? E o pão. Olha, não sei onde que Jesus foi arrumar pão. Sabe, irmã Leta, não sei onde que ele arrumou pão. Eu sei que tinha pão. E eu imagino que o pão estava... Já pensou aquele cheiro de pão com peixe? Para quem gosta de peixe igual eu? Rapaz do céu. Um negócio que eu fiz um dia, um teste, que eu não achei nada interessante. Eu li na Bíblia que Jesus comia peixe com mel. Já leram isso na Bíblia? E eu fui fazer o teste, cheguei em casa, cadê o peixe? Rapaz, negócio ruim, terrível, não tem quem come. Peixe com mel não funcionou não. Mas peixe com pão, eu garanto que eu comia a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro e virava o resto do ano comendo. Peixe e havia lá o quê? O pão. O que representa o pão, irmãos? A palavra. A palavra, o alimento. Jesus estava dizendo para eles, que já estou concluindo que o meu horário está acabando. Estava dizendo para eles, vocês serão marcados pela presença das brasas, que é a presença do Espírito trabalhando em vocês, moldando vocês, preparando vocês. E vocês terão que ter sempre a segunda marca, o pão. Vocês precisam de estar fundamentados, estar firmados, estar preparados, ter conhecimento, ter fundamento, manejar bem. Vocês precisam de pão, porque vocês irão alimentar um mundo faminto, um mundo que está prestes a morrer, um mundo que está prestes a se destruir, mas vocês terão o pão vivo, vocês terão a palavra que vai preencher, que vai saciar, que vai mudar as vidas daqueles que se alimentarem dela. E olha que a aula foi boa. A aula foi boa.
No primeiro teste, depois que eles se entraram dentro da brasa, que o Espírito Santo os revestiu. Quem que pegou e levantou tomando a palavra? E a Bíblia diz que os demais juntos. Ele aparece de frente, mas os demais estavam juntos. E começa a pregar: varões e irmãos, o que vocês estão vendo? Nem tem nenhum bêbado aqui não. Irmãos, não tinha palavra culta, nem palavra polida. Era o linguajar do Pedro. Eram as palavras do pescador Pedro. Aquele homem que quase analfabeto. Era com as mesmas palavras que ele tinha. Com o expressar que ele tinha. Com o vocabulário que ele tinha. Mas aquelas palavras entravam no coração das pessoas. Como aquele pão que a irmã Nair faz toda semana. Que o cheiro vai buscando lá no meio da rua. E as pessoas vêm tomadas pelo cheiro. E eles estavam ouvindo. E quando ele termina de dar aquele tanto de pão às pessoas, diz a minha Bíblia, não sei quantos que aceitaram Jesus. A Bíblia não diz quantos que aceitaram Jesus. A Bíblia registra, Lucas, que quantos que foram batizados. Não está escrito quantos que aceitou Jesus, tá? Não, está escrito quantos que foram batizados. E na primeira distribuição de pão que o Pedro fez, quantas? Quase 3.000 foram batizados. Quanto converteu, não sei. Irmãos, e Jesus está dizendo, era isso que eu queria de vocês. Vocês estão aí para distribuir pão, não é para ficar pescando peixe de novo. E vocês estão voltando para trás. Olha aqui, ó, primeiro a brasa, é a marca da vossa vida daqui para frente. Segunda, é o pão, a palavra que vocês irão distribuir para os 4 cantos desta terra em meu nome. E irá ser salvo milhares e milhares e milhares. E este pão vai crescendo e expandindo. E este pão vai crescendo e expandindo. E outros vão distribuindo, e outros irão distribuindo, e chegou até a nós, e nós estamos nesta noite com este pão na mão, estamos comendo, sentindo o prazer do pão, e distribuindo, e a presença do mesmo Jesus, lá da margem do Tiberíades, é a mesma presença que está aqui esta noite, nos impulsionando a falar da sua santa e bendita palavra. Terceira marca, já vou terminar. Terceira marca. Primeira qual era? Segunda marca? E a terceira marca era o quê? O peixe. Quando se fala de peixe na Bíblia, fala do quê? Evangelização. Evangelização. Não foi para isso que o Senhor chamou eles? Para serem pescador de quem? De homens. Olha aqui, vocês a partir de hoje têm esta missão de, representando no peixe, levar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém os que não crer serão condenados. Evangelização é a marca do Evangelho de Jesus. E eu sou admirador da interpretação do pastor Antônio Gilberto. Cada um tem a sua interpretação, ele tem a dele. E eu sou imitador dele. Eu acredito do mesmo jeito. Que quando diz o texto que Jesus perguntou para ele, Pedro, cadê o peixe? Não foi? Aí ele foi lá e o que ele fez? Vem arrastando a rede. Não está assim? Está escrito, João escreveu? O Pedro trouxe a rede para fora e eu imagino que quando ele acabou de trazer a rede para fora, ele foi contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coisa de pescador. 7, 8, 9, 10, 11, 140, 141, 42, 43, 150, 50. Tem mais 3 aqui, 151, 153, Jesus, grandes peixes. Muito bem.
Aí entra o que o Antônio Gilberto pregava, que não prega mais, que foi para o céu, né? Mas a escrita dele, a fala dele vai ficar enquanto a igreja existir. Diz que o pastor Antônio Gilberto interpreta assim, que Jesus pegou Pedro, aquela peixarada se batendo ali. Irmãos, é peixe demais, 153 peixes grandes, é uma montanha de peixe. E os peixes se batendo, se batendo, se batendo. E Jesus chega ali e falou: Pedro, Senhor, você me ama mais do que estes? Não é assim que está escrito o texto? O estes que o Antônio Gilberto diz que é aquela peixarada que estava pulando ali. Que ele tinha abandonado Jesus para ir pescar. Você me ama mais do que estes? Aí ele disse: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus olhou, não tem nada bom ainda. Pergunta pela segunda vez: Ô Pedro, você me ama mais do que estes? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então faça o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Não te chamei você para isso, rapaz. Te chamei você para apacentar a ovelha. E Jesus pergunta pela terceira vez, e Pedro entendeu a mensagem e abriu a boca a chorar: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Então apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, nós fomos chamados por Deus. Cada um de nós temos uma chamada linda e maravilhosa. E nós não podemos desistir e voltar à vida antiga. Mas temos que continuar amando o Senhor acima de qualquer outra coisa. E as 3 marcas do Evangelho de Jesus. A primeira é? A segunda? E a terceira? A brasa acesa representa o quê? O pão representa o quê? E o peixe representa o quê? Evangelização. Então Deus falou com cada um de nós esta noite. Nada de querer voltar para trás, nada de querer virar pescador. Nós temos um objetivo, uma chamada maravilhosa de Deus. Se levantem, por favor.